Pronto, estamos gravando. Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, boa As noite. pessoas aqui. A dona Boa Carla noite. está aqui. Olá. Seu Alexandre está aqui também. Muito bom, viu? Fico muito feliz que vocês apareceram aí. Um bom número de pessoas hoje, graças a Deus. Estamos aqui de frente hoje para Bonequinho de Luxo, né? Um clássico aí do cinema de Hollywood, né? Dos grandes ícones aí do nosso cinema, né? A Audrey Hepburn, né? Com esse papel aí da Holly, um papel icônico, né? De Hollywood e é necessário, é importante para a nossa formação, né? Enquanto seres culturais, passarmos por filmes desse calibre, né? E dessa vultuosidade aí na história do cinema, né? Faz parte, é um clássico, né? Sim. Vários temas atravessam esse filme, várias conexões, várias referências externas tocam esse filme, né? E é isso. Vamos começando. Agora, 20 horas e 15 minutos, né? 20 horas e 16 minutos. Temos uma horinha de encontro aí para não tomar mais tempo de ninguém, tá bom? Vamos lá, amigos. Como sempre, vamos montar aqui essa belezura que eu sempre produzo com vocês, que fica muito legal. E a gente consegue concatenar várias ideias aí, referências, sensações, né? Eu quero, a critério de organização para a gente, eu gostaria assim que o primeiro começar a falar de vocês, os seguintes levantarem a mãozinha, né, para entrarem na fila, para a gente ficar uma coisa organizada, tá? Vamos respeitar isso, até mesmo para a gente não ficar mais que o tempo, a gente não ficar desdobrando muito subtemas dentro de temas, que aí pode acabar levando a gente a não abarcar aí um número suficiente de ideias, de conceitos, de referências, né? Então, assim que o primeiro começar a falar, se manifestar espontaneamente a falar, a galera pode ir clicando na mãozinha, levantar a mão, tem o botãozinho embaixo de uma mão para cima, assim, né? Então, vai clicando aí, vai entrando na fila, eu vou seguir na ordem aqui, e aí a gente vai tentando organizar. Quando os encontros geralmente são com 3, 4, 5 pessoas, eu não crio esse expediente, não. Agora, no expediente com mais pessoas, é importante isso para ninguém se sobrepor muito sobre o outro, e aí todo mundo compartilhar aí o que tiver, tá bom? Então, levantei a mão. Tem mais pessoas chegando aqui. Eu só permitir aqui. Vamos lá, amigos. Primeira pessoa, então, eu quero uma sensação, algo que você sentiu durante o filme. Vamos lá, quem pode ser a primeira pessoa a me dar uma sensação aí, para a gente começar a preencher o nosso bonequinho de luxo aqui. Vazio. Senti Olha um aí. vazio, uma vida sem objetivo, sem perspectiva, perdida. Então, um sentimento de vazio, então, né? Vamos colocar assim. Esse é um sentimento bem notório mesmo nesse filme, né? Mãos levantadas. O Gilberto já levantou a mão aqui. Pode falar, Gilberto. Opa, eu diria assim que o filme ele retrata basicamente uma profunda melancolia, uma tristeza profunda, né? Você praticamente no filme inteiro você vê poucos trechos de alegria. A gente fica até comovido. Acredito até que, não sei agora na atualidade, mas no momento que ele foi lançado, as mulheres dificilmente se encontrava uma mulher que não tivesse chorado durante o filme, né? Porque o filme é extremamente triste, né? Então, poria assim como tipo, um filme extremamente melancólico, né? Ó, interessante, interessante, ó. Não foi o meu sentimento assistindo o filme, né? Assim, É claro, nós temos algumas sensações, né? Essas sensações, pessoal, esses sentimentos, essas emoções, não é apenas no geral do filme. Se você lembrou de uma cena que você teve um sentimento, vamos dizendo, tá? E aí o que a gente pode colocar, até mesmo já trazendo o que o nosso querido Gilberto trouxe, é a questão
de ter festas durante o filme, né? De ter festividades, comemorações e eventos, né? E a gente pode colocar até aqui mesmo na questão das ideias, né? Ou seja, nem sempre festas são sinônimos de alegria. Festa é sinônimo de alegria. A gente pode colocar aqui essa oposição como uma ideia do filme, né? A gente percebe, por exemplo, aquela cena daquela festa, né? Que ela dá na sua própria casa ali. Uma mulher chorando, uma outra se indignando, briga, todo tipo de coisa acontece naquela festa, né? Então, acho que é uma oposição interessante aí, né? Essa oposição entre festa e alegria. Nem sempre quem está vivendo num estado de festividade está feliz, por exemplo, está alegre, né? Então é interessante, né? Pode ser um mecanismo de defesa, talvez, né? Legal. Vamos lá. Maurício, fique à vontade. Você é o próximo. Eu achei o filme confuso. Em que sentido? Porque o filme, pretensamente, é uma comédia romântica e não tem muito comédia, né? E quando tem alguns casos, ela é meio estereotipada, né? Lá com o vizinho, japonês, né? Eu não senti melancolia. Eu achei que o filme ele não conseguiu ser engraçado o suficiente para ser uma comédia romântica, nem triste o suficiente para ser um drama. Né? Então, eu acho que eles não conseguiram balançar isso muito bem. Né? Ao mesmo tempo, eu acho um filme interessante no sentido de que, de alguma forma, mostra uma mulher tá se virando sozinha do jeito que ela pode, né? Então, mesmo que seja daquela forma que no filme não fica muito explícita, né? Sim. O filme é confuso. Tranquilo, coloquei já duas coisas aqui ao mesmo tempo, Maurício. Vejam só, pessoal. Confusão, então, teve essa sensação né, de dúvida. Vamos colocar assim, né? Vamos colocar assim. Uma questão de dúvida mesmo, né? Então, tem uma dúvida aí, né? Sobre o estilo do filme, né? E, ao mesmo tempo, ali temos a questão do conceito de comédia, né? Que é bom esclarecer, né? Comédia, qual é o conceito de comédia que nós temos assim na história da literatura de maneira muito geral, muito genérica até? Comédia é aquele tipo de história que começa até relativamente bem, tem um certo problema, fica séria e depois no final termina bem, né? Então as comédias têm essa coisa, né, de começar mais ou menos confuso, começar mais ou menos ali com um certo conflito de sentimentos, de ideias, de personagens, né? Tem um certo conflito, uma certa tensão, mas a coisa ao final se resolve, né? Então, se você pegar as comédias desde os gregos, desde Aristófanes, desde Luciano, pegando também as comédias ali do mundo romano, com Plauto, e até mesmo chegando a Shakespeare e Molière, né? A ideia de comédia, ela se reflete, essa ideia genérica se reflete em todas as comédias. Nem sempre o que é o risível faz parte da comédia, né? Então, a ligação entre o risível e o cômico, né? E a comédia, no sentido geral, nem sempre elas datam certo. Do risível, né, com comédia, né? Geralmente chama-se o estilo de comédia pastelão como esse estilo risível, que é feito para rir, né? Mas algumas e muitas comédias não refletem esse caráter risível que a gente espera, né? Quando a gente está assistindo uma comédia, né? Acontece ali uma peripécia ou outra. Essa cena da festa na casa dela é uma cena muito risível, muito cômica, né? Muito engraçada. E dá dentro do contexto da comédia, mas também temos cenas de tensão, temos a prisão dela, temos várias cenas ali, o abandono que ela sofre do José, né? Então, assim, nós temos várias tensões que compõem a comédia, que se resume em começar bem e começar mal, tensa e terminar bem. Tanto é que Shakespeare, né, uma de suas comédias, é exatamente bem está o que bem acaba,
né? Então, bem-estar, o que bem acaba, seria mais ou menos aí um conceito aí de comédia. Enquanto que a tragédia, já o drama, é aquilo exatamente que começa relativamente bem e termina mal. Temos aí inúmeros exemplos, né? Desde Medea, Édipo, Romeu e Julieta, né? São tragédias, né? Vamos lá, queridos. A Cris está na fila aqui. Pode falar, Cris, fica à vontade. Estamos nas sensações, as ideias, referências externas. Já vão trazendo coisas, vão pensando aí, viu? Boa noite a Boa todos e noite. todas. É minha primeira participação no grupo, né? E assim, a sensação que eu tive foi a de responsabilidade. Eu achei que ela era responsável pelo irmão dela. Então, tudo que ela fazia era em prol de conseguir dinheiro, de conseguir se sustentar e sustentar o irmão quando ele saísse do exército. Eu acho que o plano dela era eles morarem juntos quando ele saísse do exército, né? Que era a grande preocupação dela. Então, tudo que ela, para mim, que ela fez, que ela buscava, né, era em prol dessa união da família, de poder sustentar e sustentar o irmão dela, né? Então, em busca desse objetivo que ela tinha, ela esquecia outras coisas, tanto que no final do filme ela não quer admitir que estava apaixonada, que também amava o escritor, né, o Paul, né, que ela falou era uma pessoa livre, que ela não queria pertencer a ninguém. Então eu tive essa sensação dela de responsabilidade, de cuidado, de maturidade, entendeu? Porque ela foi morar com aquele Doc, né? Muito novinha, né? E assumiu uma família, tudo com ele. E então esse senso de responsabilidade dela mesmo, sabe? E é isso. Ela me traz essa sensação de mulher forte, né? De uma mulher que sabe o seu objetivo e ela foi atrás desse objetivo. E no meio do caminho, ela conheceu o Paul e se apaixonou por ele. Uhum. E aí o irmão também morreu. Então, quer dizer, né? Isso. Essa foi a sensação que eu tive. Que bom. E assim, eu concordo com você. Eu acho que é uma comédia mesmo. Porque tinham partes muito engraçadas. Ela própria era engraçada, era leve, né? Eu até eu fiz uma leitura de que no livro a protagonista, né? Ela não era tão leve quanto no filme, né? No livro ela era mais pesada, mais então eu achei ela muito leve, muito engraçada, né? Aquela cena também que ela larga o gatinho revoltada e depois volta atrás dele e beijando, abraçando. Então eu gostei muito do filme. Que bom, que bom. Olha só, então aqui, Cris, seja bem-vindo ao nosso clube, tá? Vamos ver. Olha só o que eu fui anotando enquanto você estava falando aí. Então temos uma questão de sobrevivência que você sentiu, né, dela, né, tendo que cuidar do irmão, cuidar né, dessa pendência que ela tem familiar, né? Então coloquei aqui o cuidado também, né, um sentimento de cuidado, força também, né, a força dela e também a vulnerabilidade de uma mulher que oferece os seus serviços sexuais como acompanhante, etc., né? Tentando ali galgar posições sociais melhores com algum casamento, né? Algum homem, né? Mesmo assim, com essa casca dura, ela é uma mulher vulnerável e a gente percebe a vulnerabilidade dela durante o filme, né? Isso vai bastante ao encontro do que eu pensei e senti durante o filme, né? E aí nós temos aí, então, ideias, né? Por exemplo, como a ideia de independência feminina, né? A independência da mulher, muito em voga nos anos 60, no pós-guerra, né? E aí vai culminar, é claro, em Woodstock, Maio de 68, né? Movimento hippie, né? A questão do amor irrealizado é algo muito importante, coisa que o nosso querido Maurício, né, tinha colocado, da comédia romântica, né?
as comédias românticas que nós estamos acostumados, geralmente, tem essa questão do amor e o tenso, aquilo que é tenso numa comédia romântica, geralmente, é a impossibilidade transitória daquele amor ser realizado, né? Daquela parceria, daquelas duas pessoas se ficarem juntas, né? Então, é isso que percebam que a comédia, a estrutura da comédia romântica é essa, né? Uma tensão no meio do filme sobre um amor que não pode se realizar e que depois ali, né, os novelos do destino acabam levando para que esse amor se realize e termine exatamente com the end no final, com um beijo na chuva, né, com um gatinho, né? Então, acho que ficou bem legal essa sua participação, Cris. Obrigado. Qualquer coisa, levanta a mão de novo aí para falar. Vamos lá, agora é a Renata. Fique à vontade, Renata, pode falar. Então, para mim, ele é mais um drama com romance, né, e com pitadas de comédia, mas eu vejo ele mais pro lado do drama, romance, e tem algumas pitadas de comédia, mas, de qualquer forma, é um filme mais leve mesmo, e apesar de ter algumas questões pesadas ali no meio, mas é aquela coisa que tem final feliz e tudo. E eu senti também dela, senti bastante essa questão que a Cris falou da sobrevivência, né? Ela estava tentando se virar ali do jeito que dava, né? E eu senti também uma questão dela ter medo, talvez, de um envolvimento amoroso, né? Assim, um medo ali de compromisso, de se comprometer com uma pessoa e depois ser magoada, sei lá. Talvez por isso ela tenha relutado. Para ela era mais fácil ficar com alguém sem o tanto envolvimento, enfim. Talvez essa parte da paixão assustasse ela um pouco. E uma cena que eu gostei muito, que foi justamente a cena dela tocando e cantando Moon River lá na janela, que eu achei bem bonita, assim, e me deu uma sensação bem daquela magia, assim, de filme antigo, né? Sim, muito bom. Então, o que nós temos aqui, então, como um sentimento, uma sensação que você teve, é realmente notar que o filme, ele é um filme sensível. É um filme sensível, é um filme que você percebe, né, a sensibilidade, né, das pessoas, né? Então, eu acho que essa pode ser uma sensibilidade das pessoas. Ela, uma vida daquela, né, tão agitada e tão obcecada, né, em tentar arranjar a sua vida financeiramente ali, né, parou um pouco, foi tocar ali o seu instrumento, cantar uma música, colocar um pouco seus sentimentos para fora, né? Então, é um filme sensível, né? Legal. Deixa eu colocar, antes de ir para Carlinha, só um minuto, então eu vou colocar então um sentimento meu aqui, então, agora, nessa hora. Deixa eu ver, uma sensação, alguma coisa que eu notei. Eu acho que a primeira coisa, gente, que a gente sente nesse filme é a beleza da nossa atriz, né? Eu acho que não tem como negar que a beleza da atriz, da Audrey Hepburn, é, assim, estonteante, né? Ela é uma mulher lindíssima, um ícone mesmo da beleza norte-americana. E, é claro, já tinha visto ela na capa dos filmes, etc. Mas assistindo o filme, o que me impressionou já de cara é o quanto ela é uma mulher linda, realmente, né? E aí, outra coisa que já toca a gente é a questão da elegância, né, amigos? Então, eu senti também a questão da elegância, tá? Até mais que a beleza, a elegância dela. Vamos lá. Carlinha, fique à vontade. Começando por esse aspecto da beleza, né, que você falou, o filme todo parece uma moldura para Audrey Hepburn. A coisa gira em torno dela, né? Então parece que tudo que está ali é uma moldura para que ela possa aparecer e mostrar quem ela é, mostrar a beleza, mostrar o sentimento, mostrar. Então parece que, não sei se foi essa a intenção mesmo, mas ela parece que o filme gira muito em torno dela, né? De quem ela é e de tudo, né? A música para que ela cantasse naquela cena, os vestidos,
o cenário, né, aquela Nova York ali que é mostrada, para que ela possa estar ali no centro de todos aqueles lugares, de todas aquelas paisagens, para que ela possa estar interagindo e vestindo aquelas roupas, usando aqueles acessórios. E, assim, a captura das imagens dela é feita de uma forma magistral nesse sentido, né, para mostrar e realçar muito bem essa beleza dela e o sentimento que ela expressa, né. Agora eu concordo com a Cris, essa coisa dessa maturidade forçada, que foi uma coisa que ela trouxe, mas ao mesmo tempo eu acho que ela permanece numa necessidade de não se aprofundar, assim, e de não amadurecer, por outro lado. Então ela permanece num limiar ali, ela não entra nas coisas, até uma certa infantilização também, por outro lado, que se sobrepõe a essa maturidade forçada. Uma superficialidade mesmo, como você falou, né, então ela não aprofunda nos relacionamentos, ela não aprofunda nas escolhas, ela não aprofunda até com o gato, né, ela sequer dá um nome para o gato e sequer dá um nome para o vizinho, né, ela cria um nome fictício, porque para ela dar nome significa estabelecer contato, estabelecer uma relação, e ela quer permanecer na superficialidade. Aí a gente vê que num determinado ponto, enquanto eles têm uma conversa que mexe com os 2, né, que eles falam sobre o que eles fazem, que é, de certa forma, entrar naquela de acompanhantes e de vender sua presença, vender, de certa forma, o seu corpo, né, e essa conversa toca profundamente os 2, mas ele age. Ele, a partir daquela conversa, ele dá um mergulho profundo, em que ele rompe mesmo a relação com aquela mulher que tinha, né, que a gente não tem uma noção de há quanto tempo, e a gente sabe que eles vieram juntos de Roma, né, mas qual era o nível de relação que ele tinha, há quanto tempo, ou se era uma coisa mas ela sustentava ele, né, claro, fica claro ali. Então ele, a partir dessa conversa, ele toma uma decisão profunda e muda de vida radicalmente. Ela não. O incômodo não é o suficiente para que ela mude, ela permanece naquele limiar, naquela superficialidade, e, inclusive, ela estabelece um relacionamento com o José, né, que seria um Maravilhoso. casamento que não é um casamento que aproveitaria romanticamente a ela. Ela nem tem noção de onde ela está entrando, ela sabe que ela vai para um país diferente, que ela não conhece, tem uma ideia muito vaga do que é o Brasil e do que seria estar casada com ele. Começa a cozinhar, porque ela acha que isso vai fazer parte do dia a dia dela, mas ela não faz a menor ideia, começa a estudar português, né, um português um pouco diferente, e para tentar, mas ela não aprofunda nada na vida dela, né, então ela vai, fica na vitrine da Tiffany, faz aqueles passeios na vitrine de todas as relações, e a vida dela é viver essa vitrine, é tomar o café da manhã olhando para as vitrines, e a vida dela é essa superficialidade, que é reflexo de um pouco uma certa imaturidade, no sentido de evitar as escolhas, evitar os relacionamentos e evitar o aprofundamento em determinadas situações. Então esse é um ponto que eu trago também. Eu Legal, acho que o legal. filme todo, ele tem isso, o filme fica no limiar. Ele é uma comédia, ele é um romance, mas não chega a ser. Ele é uma comédia, mas não chega a ser. Ele é um drama, mas sem aprofundar também. Então eu acho que o próprio filme, ele fica nesse mesmo limiar que ela própria permanece. E a gente tem dificuldade até de traçar uma identidade do que é o filme, né. Sim. Porque ele é Então, muitas aqui. coisas sem ser profundamente nenhuma. Isso. Então. Legal, Carlinha. Muita coisa. Estava anotando aqui, viu? Várias coisas aqui, tentando mapear, né, e simplificar, né, as suas ideias. Aqui, então, eu coloquei a questão da imaturidade, coloquei, então, a questão do superficial e do profundo, a questão do filme como uma certa moldura, né? Toda a coisa da aparência, do como aparecer para o público, né? Como demonstrar, né, elegância, pomposidade, luxo, né, para esconder, né, certos dramas pessoais, como que ela vive, as inconstâncias do seu humor e etc. Né? Então, o superficial e o profundo, a infantilidade como fuga,
né, uma autodificuldade de criar relações, né, porque, por exemplo, Romeu e Julieta tiveram dificuldades de realizar o seu amor, mas era uma dificuldade imposta pela guerra familiar. Aqui não, aqui já é algo, né, uma autodificuldade, né, uma barreira, né, própria, né, de se vincular profundamente com as pessoas. E também a questão da identidade insuspeita, que é algo que fica notável, né, naquele diálogo fatídico lá no táxi no final do filme, né? Ou seja, o meu gato não tem nome, eu quero ser chamada assim, não assim mais, mas eu também não sei quem eu sou, né? Então a identidade realmente é um dos temas aí, um dos temas e uma das ideias interessantes do filme, né? Vamos lá, a próxima é a Cris a falar. Fique à vontade, Cris. Não, é só, eu adorei o que a Carla falou. Seria infantilidade ou ingenuidade? Ela me passou também uma ingenuidade de ser uma pessoa, sabe? Ingênua também, apesar dessa busca dela, né? Dessa busca dela por dinheiro e fazer o que ela fazia, mas ela também me mostrava uma ingenuidade. E outra emoção, que foi naquela parte do José, é preconceito, seria, Bruno? Ok. Preconceito, assim, porque ele não, né? Acho que um preconceito com a profissão, com o que ela estava vivendo, com a prisão, né? Aquela coisa toda, que ele não quis saber dela. Então, assim, aquele preconceito que a sociedade tem com as pessoas que têm essa profissão, né? Então, preconceito. E assim, mas foi perfeito o que a Carla falou, achei ótimo. Eu só colocaria ingenuidade também. Eu achei ela ingênua. Assim, ingênua, não é boba, ingênua mesmo. Eu usaria esse termo, aquela parte que vai para a Tiffany para procurar alguma coisa de $10 e leva o anel e grava, sabe? E ela se contenta com a gravação, porque a gravação é da Tiffany. Então, uma coisa assim. Era só um Legal. mesmo. Legal, eu coloquei aqui, então, na parte das ideias aqui, porque na parte de ideias de consciência, eu geralmente coloco certas oposições, certos choques de ideias, né? Então, eu coloquei aqui infantilidade, ingenuidade aqui em choque, né? Coloquei o preconceito aqui como uma sensação, não coloquei como ideia, tá? Não, nem como conceito, mas como uma sensação, né? Do preconceito. Todo mundo que fica realmente, né, indignado, né? Então, a gente fica realmente aqui, a gente sente uma indignação também, né? Em relação ao que ela sofre ali, né? E aí uma referência, amigos, muito clara para mim, e eu acho que para quem estava aqui no sábado, né, discutindo sobre ópera, né, recomendo a vocês, né, participarem dos encontros de ópera, porque vão no mesmo sentido dos filmes aqui, tá? 1 horinha de duração, assiste ali uma ópera de 2, 3 horas, tem uma historinha, começo, meio e fim. Quem estava aqui comigo, o Alexandre, por exemplo, né, lembramos de La Traviata, de Verdi, né? A Traviata é exatamente uma cortesã, né, e que acaba sofrendo preconceito, né, da família, né? Do playboy lá que não pode, né? Se casar com uma mulher da vida, uma mulher que pode contaminar aí a boa moral de sua família, o nome, até o casamento de suas irmãs, por exemplo, né? Então temos aí com certeza La Traviata de Giuseppe Verdi, é claro, remetendo a Dama das Camélias do Alexandre Dumas, tá bom? Vamos lá, o próximo a falar é o Maurício. Fica à vontade. Eu concordo com a parte da ingenuidade dela, mas eu vejo a Holly como uma pessoa assim, extremamente egoísta também. Né? Ela está sempre pensando primeiramente nela, né? Nela, depois nela, e nas coisas que ela quer. E ela sempre quer um milionário mais rico do que o outro. Então, ela sempre tem aquela coisa também dos fins justificarem os meios, né? Acho pela ingenuidade dela, mas eu acho que também por um profundo egoísmo que ela tinha, né? Das coisas que ela queria, das coisas materiais, né? E que eu acho que uma parte da dificuldade foi ela também poder abrir mão dessas coisas,
né, dessa mudança que ela teve, né, no final do filme, que dá um indicativo disso, que ela está começando a deixar de ser egoísta e que mesmo e que ela era uma pessoa profundamente solitária, né, que realmente ela não se abria com ninguém, então acho que não é que ela era uma pessoa frívola, assim, no sentido de... Mas é que nem ela conseguia se entender direito. De tanto tempo que ela estava já naquele tipo de vida, que ela não conseguia mais ter uma auto-reflexão. E quando isso vem, ela foge de início. Né? E o preconceito, não só quando ela foi presa, mas também com os preconceitos dela, né? Em relação aos filhos que ela teria com José. Né? A cor dos filhos, os olhos que os filhos teriam, né? Então, ela também tem uma série de preconceitos dela. E ela sofre o preconceito, mas também ela pratica o preconceito. Vou ser sincero, as pessoas se encantaram com ela e eu não. Eu fui a pessoa que eu fiquei com raiva dela vir daquele jeito dela. Né? Com o egoísmo dela, com a frivolidade dela. E que o preço que ela estava pagando por isso. Eu não simpatizei isso na hora. Ótimo. Então, pronto, coloquei aqui a questão do egoísmo nas ideias aqui, a questão dos ganhos pessoais e ganhos materiais, né? Ela está ali preferindo, né? Oferir, né, o máximo de bens e de dinheiro, E né? ela gostando por ela achou ele parecido com o irmão. Sim. Verdade. Vamos lá. Aí mantive ele a indignação ali, que realmente vocês teve uma indignação aí, assim como a gente tem a indignação do preconceito que ela sofre, também a sua indignação pelo egoísmo dela. Então vamos manter aqui a nossa sensação. Vamos lá, Alexandre, fica à vontade, meu amigo. Boa noite. Essa questão delas não ser profunda nos relacionamentos requer a questão de que ela precisa sobreviver e ela quer luxo, né? Então, essas duas coisas, né? Então, ela não vai se aprofundar porque ela vai perder tempo naquela profundidade igual hoje, né? Com todos, né, hoje querem estabilidade, quer não sei o que, tudo bem você querer tudo isso, mas só que você vai dar as costas para o amor, para aquelas profundidades nas questões amorosas, de amizade, de relacionamentos. Porque não se hoje, como também ela transparece, ela não vai perder tempo com algo que ela não vai ter ganhos. Então, para que eu vou perder meu tempo se eu posso ganhar algo que eu queira, questões de dinheiro, etc. e tal, vou perder meu tempo com algo que não vai me trazer nada, nenhum benefício. Né? Então, eu quero aquela coisa que me traga algum benefício material. Não um benefício que vai só me dar aquele amor, aquela sensação de nas nuvens, etc. e tal, estou apaixonado. Não, mas eu quero algo que me traga mais materialidade, mais compras na Tiffany, com compras de luxo. Eu não quero ter um anel que não seja de grifes e não seja de ouro, né? Então eu prefiro perder meu tempo com algo que... Perder meu tempo, não. Ganhar o meu tempo com algo que me traga alguma coisa do que perder meu tempo com algo que não vai me trazer aquilo que eu quero, de verdade. Né? Ótimo. Coloquei aqui, ó. Legal. Eu já coloquei aqui uma primeira provocação aqui, tá? Esse quarto quadrante aqui, ele é principalmente sobre provocações, sobre lições, né? Afinal de contas, todo clássico provoca a gente o tempo todo, né? Então, verdade. E aí eu coloquei aqui uma provocação aqui, né? O que vale o seu tempo? Né? Para mim, meu tempo é muito valioso, mas para mim estar com vocês aqui é uma riqueza pessoal, uma riqueza cultural, tá? E eu acredito para vocês também, senão ninguém estaria aqui, né? Uma quinta-feira à noite, né? Cheio de série na Netflix para assistir,
Na Prime tem o tal do Tremembé para assistir. Então, assim, não é muita gente aí gostaria de estar fazendo qualquer outra coisa, né? Então, o que vale o seu tempo, fica aí com uma provocação. Vamos lá, Renata, mais uma vez, que ótimo. Então, eu acho que essa questão aí do egoísmo porque ela queria coisas finas, queria luxo, é um filme de 1961, né? Então, naquela época, quais eram as chances de uma mulher ter uma vida confortável sem ser casando com um homem rico ou sendo herdeira? Quais eram as profissões que as mulheres predominavam naquela época? Então, acho que não é tão simples assim. E aí, tipo, do egoísmo, ele era egoísta pra caramba também, né? Porque aquele era um gigolô também, na verdade. Ele era um bonequinho de luxo. Ele ficava, aquela mulher ficava sustentando ele. E eu acho, assim, que talvez ela tenha tido uma infância difícil, assim. Ela me parecia uma pessoa emocionalmente bem instável, assim, né? Ela era impulsiva, que nem aquele negócio de repente joga o gato na rua, aí se arrepende e volta para buscar. Então essa questão eu acho que é um pouco um comportamento meio infantil mesmo, mas talvez porque tenha sido as dificuldades que ela passou na vida, né? Mas assim, me parecia uma pessoa, não era uma pessoa ruim, né? Era uma pessoa que estava ali, assim, tentando... Parecia como se ela, às vezes, como se ela estivesse meio que se afogando e tentando manter a cabeça para fora d'água, sei lá. E aí, enfim... E aí ela queria ter coisa, ela não queria ter uma vida... Não queria ser, sei lá, pobre a vida inteira. E aí, enfim... Ou E seja, ele também estava meio perdido, né? Porque ele tinha ali, ele era um escritor, mas o livro dele tinha dado em nada, ele não tinha outra profissão, enfim. com certeza, Renata. Muito bom, viu? Eu anotei aqui várias coisas aqui. Então, uma ideia que você trouxe, exatamente discordando, né? Trazendo um ponto de discordância aí, né? Do Maurício, exatamente a coisa do egoísmo, para a gente tentar aprofundar a questão do egoísmo, né? Temos aqui perguntas que valem milhões de dólares, né? Mas aqui eu coloquei como ideia e conceito a questão da sociedade impondo as suas necessidades aos indivíduos, né? A estrutura social em que nós vivemos nos impõe certas necessidades, certos desejos até mesmo, né? E certas condições de sobrevivência, né? Então, qual será, talvez, a raiz desse egoísmo? Será que parte dela individualmente ou de uma sociedade que impõe isso a ela, né? Para ela, talvez, ter que buscar sobrevivência por aí, né? E aí fica como provocação aí, né? O indivíduo, ele vem antes da sociedade? Ou é a sociedade que vem antes do indivíduo? Quem tem prioridade, né? O que sai do quê? O indivíduo sai da sociedade ou a sociedade sai do indivíduo, né? Então, essa é a pergunta, assim, que rompe, né? Que molda, né? E daqui a 5 dias a gente não consegue responder. Boa parte do nosso pensamento humano até hoje, pensamento político, né? Liberais, aristotélicos, marxistas e etc., né? Psicanalistas. Então, é uma questão, é uma provocação. E aí, o que vem antes? O indivíduo lá com seus sentimentos, com seus desejos reprimidos e que tenta sobreviver, ou a sociedade que está impondo aquele tipo de postura social, né? Então, eu acho que isso que a Renata colocou torna a nossa discussão bastante profunda, né? Bastante aguda, e agradeço por isso, muito bom. Vamos lá. Próximo, vamos lá, Aldir, fica à vontade. Não, eu queria só fazer alguns apontamentos que eu também percebi. Que eu venho sempre falando também dos outros encontros, né? As obras que nós estamos avaliando, né? Analisando, elas trazem muito essa questão do existencialismo. E ficou evidente nesse filme essa questão o existencialismo de Sartre, né? Porque
ela vive um modo de vida sartreano, aquela questão ela quer viver aquela liberdade radical, mas em contrapartida, a liberdade que ela tem é uma liberdade totalmente superficial. Por quê? Fica bem evidente que é superficial, porque ela não tem autonomia, o que ela está fazendo ali, na verdade, é uma evasão. Ela é uma personagem que não tem autenticidade, porque ela cria vários personagens para poder sobreviver a diversos contextos. E, e ela, a questão, ela não tem vínculos, né? Não cria as relações. E aí a gente vê que o filme também é um prenúncio da filosofia moderna hoje, que é a filosofia de Bauman, né? Que a gente também vem trazendo aí na análise das obras, né? Que é aquela questão da modernidade líquida. Então, no filme você vê relações rápidas, relações efêmeras, né? Você vê que no filme ele não traz conexões que se enraizam, né? Então fica bem evidente essa questão do Bauman. E um outro ponto também que eu achei interessante é a questão de Nova York, por exemplo. Exato. Assim, eu tentei ver Nova York ali como se fosse um outro personagem silencioso, né? Como se fosse ali um eu lírico, que ninguém tá vendo ali. E aí, o Nova York, por quê? Porque Nova York é uma cidade brilhante, vibrante, com uma massa de pessoas ali, né, com movimento, só que mostra que essas pessoas ali, aquela massa de pessoas estão vivendo ali muito próximas, porém sem conexão, né? Então foi uma outra análise que eu fiz. E por fim, a questão da Tiffany's, eu tentei enxergar de uma outra forma. Por exemplo, ali eu tentei enxergar que aquele local, né, aquele estabelecimento ali ativos, não representava um símbolo de riqueza, né, que no primeiro momento passa essa impressão. Eu tentei ver ali como se fosse um local de segurança. Por exemplo, ela chega ali naquele local e você vê que na Tiffany's ali você tem ordem, você tem estabilidade, você vê que tudo ali dentro tem valor, tudo ali dentro tem significado, que vai de encontro com a vida dela, que ela tá vivendo um caos emocional, a vida dela não tem significado, né? Então, quando ela entra ali dentro da Tiflis, é como se ela estivesse entrando dentro de uma catedral, por exemplo, até o consumo como transcendência, um refúgio espiritual. Então, eu tentei enxergar ali mais ou menos dessa forma, né, sob uma outra ótica. Maravilha, muito bom, Aldi. É isso aí, cara, é isso aí. Olha só, batam palmas aí, apertam aí palmas aí, ó, Aldi aí, ó. Pô, muito bom, Aldi. Porque, cara, você falou tanta coisa importante aqui. Essa comparação, né, essa referência, né, às catedrais, né, e as catedrais como esse local de refúgio, né? Eu acho que é muito interessante, né? Então eu até coloquei como referências aqui, tá? Como referências. São referências artísticas, né? Então nós podemos colocar essa oposição entre as catedrais e os shopping centers, né? Então o shopping center acabou virando a nossa catedral, né? Do mundo do consumo, né? As pessoas vão para o shopping center meio que para esquecer um pouco das coisas, para dar uma certa, para passear, para relaxar, para, sabe? E as catedrais tinham exatamente essa função, né? De, de acalmar aqueles espíritos ali, né? Então muito boa essa referência aí, não podia ficar de fora, né? Coloquei aqui então a Nova York, a questão das máscaras e das personas, né? Que nós temos que usar sociais, isso é muito importante, isso pesa muito sobre ela. A Nova York como personagem, eu acho que você tem total razão. Para quem já esteve em Nova York, eu já tive esse prazer, realmente você realmente está em Nova York. Quem já andou pela Quinta Avenida, né? Quem já passou ali, né, na Quinta Avenida, ao lado, rente ao Central Park, né? Sabe como é gostoso caminhar por ali, né? Os táxis, como é um filme de 61, né, os táxis ainda não são aqueles táxis amarelos tão famosos, né, que ficaram a partir da década de 70, né, ali em Nova York. A Tiffany's, então, como uma segurança, né, uma ordem ao caos interno dela, essa é uma ideia importante do filme,
que eu tinha anotado também aqui nas minhas coisas. E aí, várias provocações que o Aldir fez aí, ó, sobre a questão da vida, né? Se a vida tem um sentido, como ela já está perdida ali, com qual é a sua personalidade, a sua individualidade, a sua identidade, né? Ela tenta achar o sentido nessa vida material de sobrevivência e acaba que no final do filme ela decide te dar um sentido para a vida, né? De dar, né, talvez aí algum sentido a partir do amor verdadeiro, né? E aí a questão da liberdade, também trazida pelo Aldir, é uma outra provocação. O que é liberdade? Né? Outra questão também, tudo é passageiro, nada permanece. É uma outra provocação que nós temos no filme. Né? E o quanto, e também essa questão da Nova York, essa cidade, né, mundial, né? O quanto que você está todo mundo muito perto, mas as pessoas não têm conexão. Né? Então, quanto menos a pessoa puder te incomodar na sua vida aí, pública, melhor. Né? Então, hoje em Brasília é muito conhecida por isso, né? As pessoas não dão nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, onde chegam, né? Então, tem isso, né? Então, o quanto que você conhece os seus vizinhos? É uma provocação, né, a vocês aí. Continuando. Vamos lá, Ana Luísa, fique à vontade. Bom, eu acho que pode soar um pouco repetitivo, mas falando da minha percepção, Sim. No começo do filme eu achei que ela era doida, assim, porque eu vi que tinha alguma coisa que estava destoando do resto dos personagens, do cenário. Ela usa uma roupa que não condiz, assim, com o lugar que ela mora. Ela usa muita maquiagem, muita roupa. E aí depois eu fui vendo que, na verdade, ela era tipo uma máscara, ela tá mentindo, não é ela de verdade. E eu acho que a gente só vê ela, pelo menos eu senti que era ela, só quando o irmão dela morre. Ali eu sinto que ela quebra, assim, o personagem e vai. Mas até então eu senti ela muito superficial e um personagem. Legal. Isso mesmo, eu coloquei como ideia aqui, Ana Luísa, vê se você concorda comigo. Uma questão importante do filme é a saúde mental no limite, né? No limite. A saúde mental fica, parece que, ali a ponto de romper a qualquer minuto. E é o que acontece, né? Com a cena da notícia do irmão. Né? Muito bom. É isso aí, vamos lá. Levante a mãozinha para falar. Fique à vontade. Vamos lá, Gilberto, você é o próximo. Opa, é o seguinte, deixa eu só fazer algumas colocações aí, que o pessoal já fez, e como eu comecei, eu esperei todo mundo fazer essas colocações para fazer, né, mais no final, né, vamos dizer assim. O que acontece, a minha visão é o seguinte, o filme não retrata a obra literária, esse que é o problema. Então, Hollywood deu uma aliviada na obra. A obra é muito mais agressiva, conforme a Cris falou. A Cris falou sobre isso, e o Maurício também falou que o filme era confuso. Mas por que era confuso? Porque Hollywood deu vamos dizer assim, ele jogou um confete em cima do romance. O romance do Coppola é muito mais agressivo. Fica evidente no romance que ela é uma prostituta, e ele é um garoto de programa, não um escritor e digamos assim, uma sonhadora, como o filme tenta colocar. Tá? É a coisa muito mais direta. E aí, se a gente for analisar o que está escrito com relação ao filme, a gente vai ver que existe uma série de outras coisas que ficaram encobertas, do tipo, o filme é extremamente preconceituoso. De que forma? Eles pegam um oriental, aliás, eles pegam um ator branco e botam como oriental, descaracterizando o oriental, desrespeitando o oriental, como sendo uma pessoa chata, pessoa incomodando, né, o tempo todo. Então, botaram o Mickey Rooney como oriental, e esse cara é um ator fantástico, mas ele ficou totalmente perdido no filme. Tá? A caracterização dele, maquiagem pesada, uma dentadura nova, ficou um negócio terrível. Eu odiei a participação dele, porque a ideia era o quê? Era criar assim, um certo humor, mas um humor meio grosseiro, tá? Saiu. Outra coisa que fica evidente é o seguinte: o primeiro mundo em relação ao terceiro mundo. Tá? Então, ela chega com um brasileiro segurando os espetos de tourada, tá? E fala em olé, ou seja, não tem nada a ver com a gente. Tá? Ela chega e começa a aprender português de Portugal, que não tem nada a ver com a gente. Ela fala em país latino, tá? Ou seja,
fica demonstrado que eles não estão, não sei se Hollywood, mas que a cultura norte-americana olha para a gente como terceiro mundo. Nós somos terceiro mundo, tudo bem, a gente é o primeiro mundo contra o terceiro mundo, mas eles assim, eles menosprezam a gente demais. Então, eu achei o filme, nesse sentido, extremamente preconceituoso, tá? Com relação a primeiro mundo, terceiro mundo, com relação a pobre e rico. Eles mostram uma diferença muito grande entre a pobreza e a riqueza. Eles pegam os estrangeiros e situações sarcásticas dos estrangeiros, ou seja, no livro, isso fica assim, muito mais evidente. Hollywood tentou passar uma mão de verniz por cima, e é por isso que o Maurício tem razão quando ele fala que o filme ficou meio confuso. E a crítica não falou, olha, a coisa não é bem assim. Se você lê a obra, eu não li a obra toda, tá? Li trechos da obra, mas vi mais o filme, vi várias vezes o filme. Então, essa é uma colocação. Uma coisa que eu gostaria de falar também é com relação às referências. As referências, dentro dessa linha de comportamento norte-americano, uma das referências que eu colocaria seria o Mágico de Oz. Porque a própria música, Moon River, né, Rio da Lua, ela fala sobre isso. A minha busca é pelo fim do arco-íris, né? A letra da música mostra. E a Andrew, ela defendeu, eles iam tirar essa música do filme. Não era essa música. Ela fez força, ela forçou a barra e colocou essa música no filme, porque ela entendia que isso aí é o objetivo dos norte-americanos, é procurar o fim do arco-íris, que é o que acontece também no Mágico de Oz, a procura do fim do arco-íris, ou seja, procura da riqueza, do bem-estar, da alegria, tá? De uma forma diferenciada. Então, eu colocaria como Mágico de Oz também como referência, e como provocação, eu colocaria essa diferença entre os dois universos, vamos dizer assim, né? O universo do primeiro mundo e o universo do terceiro mundo, tá? Assim, fica evidente a, vou dizer assim, o menosprezo, o menosprezo que existe entre países ou pessoas desenvolvidas em relação a pessoas subdesenvolvidas, né? Essa é a colocação que eu gostaria de fazer, né? É ótimo. E aí, essa ideia, né? O grande Vladimir Lenin chamava de imperialismo, a ideia de imperialismo, né? Essa imposição norte-americana da sua ideia de liberdade, da sua democracia, do seu American Way of Life, né, para todos os povos, né, que contrasta então o primeiro e o terceiro mundo, né? Então, a questão do imperialismo, né, é algo importante. A Pax Americana. Exatamente. É isso aí. E aí, ó, mais ideias aqui que estão com o nosso querido. Alguém levantou a mão. O Gilberto falou, né? Então, falamos então aqui da questão, né? Realmente, eu anotei nas minhas coisas aqui, né? Essa coisa estereotipada, estereótipos culturais, né? Então, isso acontece no filme. A questão do japonês, né? Com a sua disciplina, uma coisa ali quase de né? E o caos da Holly. Então, coloquei essa oposição aqui, então. A disciplina, aquela ordem japonesa, aquela tranquilidade, e o caos que é a Holly. Né? Eu coloquei o Mágico de Oz aqui, então, como referência, né? Remetendo à música que ela canta. Né? Vamos lá, Aldir. E aí, depois do Aldir, eu vou só arrematar aqui mais 2 detalhezinhos, e aí a gente termina o encontro com 1 horinha, tá bom? Fique à vontade, Aldir. Você é o último a falar. Não, é coisa rápida, só puxando um gatilho aí dessa questão do Gilberto, eu até fiquei meio com receio de trazer esse ponto aqui, né, da questão do preconceito, do racismo, mas como o Gilberto trouxe, eu notei uma questão do racismo numa cena que ela fala assim, eu vou pro Brasil, logicamente nós vamos ter filhos morenos, porém de olhos azuis. Aí eu falei, ficou meio que o racismozinho aí com latino-americano, com a questão assim. Era só isso mesmo. Legal, muito bom. Então tá, amigos, e aí para arrematar aqui, deixa eu só corrigir isso aqui para não esquecer. Imperialismo.
Vamos lá. Então, aqui só mais duas referências, é claro, né? Não podemos esquecer do nosso último filme, né, gente? La Dolce Vita, né? A Doce Vida do Fellini, né? Então, são temas que reverberam, né, do Fellini lá aqui, né? Filmes aí feitos na mesma época, né? E trazendo, né, essa coisa do ressurgimento ocidental depois da Segunda Guerra Mundial, né? Das coisas voltando à ordem e as pessoas agora começando a viver realmente, né, uma vida mais doce, mais fácil, com acesso a bens de consumo, carro, o cinema se desenvolvendo, né? Então, assim, eu acho que a Dolce Vita, né, do Fellini, tem esse espírito também de festas, de mecanismos de defesa, né, que se colocam ali na frente de vidas que estão sofrendo, de pessoas que estão sofrendo, né? E aí, é claro, a coisa da insatisfação do matrimônio que ela teve quando jovem, quando adolescente, né? A questão da Madame Bovary, do Flaubert, foi uma obra que nós passamos nos encontros presenciais aqui. Então, Madame Bovary, essa insatisfação com a vida entediada, o tédio é um dos temas do filme, é claro, né? Então, aquela cena que eles saem de manhã, né, passeando por Nova York, passando desde a Tiffany's, da biblioteca, e depois chegando, né, na loja de brinquedos, né? Vocês estão entediados e nós vamos, então, tentar encher esse tédio, preencher esse tédio com alguma coisa muito interessante, nem que seja mesmo cometer um crime, como o furto que eles fizeram lá das máscaras, né? Então, eu acho que é por aí, tá? Alguém quer trazer uma última informação? Temos mais 3 minutinhos. Eu achei legal essa tua referência, tanto em Madame Bovary quanto a Dama das Camélias. Eu achei que os dois formam a personalidade dela. Então, ótimo. Beleza. Então tá, vamos agora tirar nossa foto, fazer o nosso print. Quem quiser ligar a câmera aí, seria legal para a gente fazer um print bem bonitinho aqui, para a gente se exibir para quem não participou, né? Eu vou até tirar meu fundo aqui, porque esse fundo aqui não é legal. Só um segundo. Nossa amiga invisível dia 6, tá de pé? Tá de pé. O Amigo Oculto, quem participar do Amigo Oculto, compre um livrinho clássico lá, chega na hora, nós vamos sortear na hora, e aí a pessoa apresenta o livro, fala, olha, meu livro, né? A gente vai tentar adivinhar lá do que se trata, tá, a obra, e aí revela o livro e já entrega para a pessoa. Por que eu estou fazendo isso? Por quê? Mas o clássico tem alguma faixa de época? Tem, até R$35, tá? Não, de época. Não, pode ser qualquer um. Qualquer um. Tá bom. Qualquer um. Pode ser uma tragédia grega, uma comédia, né? Então, é isso. E aí, então, por que eu resolvi fazer o Amigo Oculto desse jeito? Por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, não se conhecem, né? Então, meu amigo oculto, mas você nem conhece muita pessoa. Então, é melhor você levar um livro. Eu escolhi esse livro clássico aqui, comprei ele porque eu achei interessante. Apresenta para todo mundo, faz a dinâmica lá, a gente tenta adivinhar o livro. As pessoas têm muitos repertórios aqui, muito conhecimento. Tentam adivinhar. Então tá, esse livro aqui, então eu vou dar para a pessoa fulana de tal. Aí dá o presente para a pessoa e aí acontece aquela troca. Se às vezes a pessoa já tem a obra, troca. Fala, gente, alguém quer trocar a minha obra? Eu já tenho. Troca, ou dá para a pessoa. Então, uma coisa ali para confraternizar, tá bom? Então vamos lá, tirar o print, posiciona esse aí. No 3 eu dou o print aqui, tá? Vamos lá então. No 3. 1, 2, 3. Deixa eu conferir aqui. Para ver se ninguém saiu com o olho fechado, né? Isso é muito triste. Eu que saio com o olho meio coisado. Vamos lá de novo. Tava meio assim, né? Com a tosse palpebral, né? Vamos lá. 3, 1, 2, 3. Novamente, deixa eu ver. Olha só. Agora sim vocês são muito bonitos, viu?
É isso aí, gente. Muito obrigado aí pela presença, tá? Vou colocar a enquete lá do próximo filme, de semana que vem, da quinta-feira que vem. E é isso. Votem e leiam o livro, atualizem o livro quando estiverem lendo lá, o Orgulho e Preconceito. Vocês viram como é que é legal? Você vai lendo, pô, cara, eu tenho que ler, a galera tá lendo, eu tenho que ler também, então façam isso, tá bom? Palmas pra gente, eu sempre bato palmas enquanto presencial, né? Então vamos bater palmas aí pra vocês. Somos guerreiros de estarmos aqui, né? Conhecimento Com certeza. exige, né? Empenho, trabalho, né? É isso, gente. Obrigado aí por tudo e até a próxima, tá bom? Boa noite, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, Gilberto. Falou, Brunão. Valeu, Dizão.